Em 2016, a NASA lançou a inovadora missão OSIRIS-REx para recolher uma amostra da superfície do asteroide Bennu. Após cerca de 2 anos de procura do local de aterragem perfeito, a OSIRIS-REx, do tamanho de uma van, entrou em contato com o terreno acidentado do asteroide. No entanto, devido à fragilidade da superfície do asteroide, a nave espacial teve que trabalhar rapidamente. Ao mesmo tempo, disparou os seus propulsores para evitar ficar presa no asteroide e preparar-se para uma manobra de fuga. Em pouco menos de 3 segundos, o braço robótico da nave espacial abriu um buraco de 1,5 metros em Bennu e recolheu uma amostra de 250 gramas de rochas e poeiras. Após se afastar do asteroide e realizar vários sobrevoos à sua volta, a OSIRIS-REx regressou à Terra a uma distância de cerca de 101 mil quilômetros do nosso planeta. A nave espacial ejetou a cápsula com a tão esperada amostra na direção da Terra. Na sua viagem, a cápsula precipitou-se em direção à Terra a uma velocidade de 43 mil quilômetros por hora e concluiu sua jornada de 7 anos e 4 bilhões de milhas, aterrissando no deserto de Utah. Em laboratórios especializados de sala limpa, os cientistas começaram a analisar os restos do asteroide em busca de vestígios de vida além do nosso planeta e de pistas que pudessem desvendar os segredos das origens da vida aqui na Terra. Quando os cientistas viram a cápsula pela primeira vez, descobriram que havia alguma poeira do asteroide ao redor da tampa fora do compartimento principal de armazenamento. O mais misterioso é que a cápsula estava bem fechada. Como então o pó foi parar lá? Quando a sonda espacial OSIRIS-REx aterrissou no asteroide, produziu uma onda de choque que soprou algum do material do asteroide para o espaço. Algum desse material acabou ficando colado na sonda quando OSIRIS-REx fechou rapidamente a sua tampa depois de ter recolhido amostras. Pequenas aberturas permitiram que pedaços de poeira do asteroide saíssem. São esses fragmentos iniciais pegos fora do compartimento principal de recolha que estão agora sendo examinados de perto. Os cientistas ainda não abriram a cápsula, sendo que a maior parte do material ainda está selado no seu interior. Então, como um mero fragmento de poeira e detritos espaciais nos pode dizer sobre os primórdios do sistema solar e desvendar os mistérios de como a vida surgiu no nosso planeta? A água que existe atualmente na Terra é mais antiga do que o próprio planeta, o que leva os cientistas a acreditar que foi trazida do espaço. Além da água, os asteroides também podem conter moléculas orgânicas cruciais. Os cientistas examinaram o pó preto extraterrestre que foi recolhido nos cantos da tampa da cápsula sob o microscópio eletrônico de varredura. Criaram modelos 3D das partículas e efetuaram análises químicas. O que descobriram a partir desta pequena parte da amostra já era incrível. Quantidades inesperadamente elevadas de carbono e minerais que contêm água. Descobertas como estas são cruciais para compreender os blocos de construção fundamentais que moldaram a nossa vizinhança celeste e os processos que deram origem aos planetas e o papel potencial dos asteroides na sementeira dos ingredientes para a vida na Terra há milhares de milhões de anos é uma ideia bem apoiada na comunidade científica. Não só a água, mas a própria vida pode ter sido trazida para cá por corpos celestes como cometas e asteroides que colidiram com o nosso planeta em um passado muito distante. Anteriormente, os astrônomos já haviam detectado blocos de construção fundamentais da vida em outros objetos celestes. O asteroide Ryugu, por exemplo, continha uracil, um composto utilizado na produção do material genético de todas as células vivas, chamado RNA, e niacina, também conhecida como vitamina B3, essencial para a produção de energia através do metabolismo. Já antes disso, os cientistas tinham detectado moléculas orgânicas em meteoritos encontrados na Terra, mas a questão era saber se tinham ou não sido expostas a um ambiente do nosso planeta após a queda. Alguns astrônomos acreditam que não dispomos atualmente da tecnologia necessária para procurar vida na Via Láctea através do estudo de exoplanetas distantes,
mas podemos mudar nossa atenção para o exame da poeira espacial. A ideia é que os asteroides embatem constantemente em mundos distantes, gerando impactos poderosos que enviam detritos para o espaço. Se alguns desses planetas têm vida, as partículas agitadas para o universo podem conter vestígios da existência de vida nesses planetas. Mesmo pequenos grãos de poeira com cerca de 1 micrômetro de tamanho seriam suficientemente grandes para conter esta informação, mas também suficientemente leves para serem lançados para longe no espaço. Por colisões tão impactantes com apenas 1 micrômetro de tamanho, estas partículas são tão pequenas que um grão de areia ao lado delas pareceria um pedregulho gigante em comparação. Imagine reduzir a largura de um cabelo humano a uma fração e começará a perceber a escala. Este tamanho compacto permitiria a essas partículas viajar através da Via Láctea a velocidades espantosas, impulsionadas pela inércia do impacto, enfrentando poucos obstáculos ou nenhum no vácuo do espaço. Algumas dessas partículas de poeira podem chegar à superfície da Terra. Um astrônomo teoriza que cerca de 100.000 destes grãos de poeira aterrissaram no nosso planeta todos os anos. Embora não sejam apenas asteroides e os detritos exoplanetas que podem transportar moléculas portadoras de vida. No estudo, um cientista explorou as nuvens interestelares de onde nascem as estrelas. Num laboratório com condições que imitavam o espaço, o cientista fez experiências com gelos comuns encontrados nessas nuvens, amoníaco, dióxido de carbono, água e até metanol, utilizando um gerador Van de Graaff. Estes gelos foram bombardeados com prótons de alta energia, reproduzindo os raios cósmicos do espaço. Como resultado, as moléculas de gelo quebraram-se e voltaram a juntar-se como moléculas mais complexas, como as aminas, compostos orgânicos que contêm átomos de nitrogênio e aminoácidos. Quando o nosso sistema solar tomou forma, essas moléculas viajaram em asteroides carbonáceos ou asteroides ricos em carbono, acabando por chegar à Terra através de colisões cósmicas. Um estudo posterior revelou que, se os asteroides ainda estivessem quentes depois de terem se formado, algumas dessas moléculas duplicaram a sua quantidade em apenas uma semana. Isso significa que a própria nuvem interestelar da qual emergiu o nosso sistema solar poderia estar repleta dos ingredientes essenciais para a vida muito antes da formação da Terra, criando um habitat seguro para a sua evolução. Atualmente, os astrônomos que estudam Bennu estão tentando descobrir se ele contém outros precursores da biologia na Terra, mas teremos que esperar para saber mais. Embora a revelação da história do sistema solar e do aparecimento de vida aqui seja emocionante, ainda há outra razão para os cientistas estarem estudando o Bennu. O asteroide é um objeto potencialmente perigoso e os astrônomos estão tentando descobrir a sua trajetória futura. Até agora, acredita-se que a possibilidade do asteroide colidir com o nosso planeta entre os anos 2175 e 2196 é de cerca de 1 em 2700. Embora isso possa parecer altamente improvável, Bennu é um dos asteroides mais ameaçadores do nosso sistema solar que conhecemos, e alguns fatores em jogo podem alterar a sua trajetória. O asteroide é mais alto do que o Empire State Building e cerca de 7 vezes mais largo. Mesmo a menor alteração na sua trajetória poderia colocá-lo em rota de colisão com a Terra. Os cientistas estão ocupados descobrindo para onde Bennu se dirige a longo prazo, utilizando observações e matemática para prever a sua trajetória em torno do Sol. No entanto, as coisas tornaram-se complicadas, pois Bennu não é apenas afetado pelo Sol, mas também recebe empurrões da Lua, dos planetas e de outros asteroides. Astrônomos marcaram 4 datas para os próximos sobrevoos próximo da Terra: setembro de 2054, 2060, 2080 e 2135. Em 2060, Bennu estará 2 vezes mais longe de nós do que a Lua, mas é impossível determinar a sua localização exata, pois pode estar em qualquer lugar dentro de um espaço de 30 km. E, embora possa parecer insignificante numa escala cósmica,
até mesmo as incertezas com números tão pequenos podem afetar drasticamente os cálculos. Imagine Bennu como um carro que o leva para outra cidade. Se ele desviar apenas 0,1 grau da sua rota, isso vai levar a um desvio significativo no final da sua viagem. É como perder uma curva numa estrada. Quanto maiores forem as distâncias envolvidas, mais longe estará do seu percurso. Em 2135, Bennu passará mais perto do que a Lua, mas prever exatamente onde estará torna-se um verdadeiro desafio. Após o encontro próximo em 2135, essa distância aumentará cada vez mais e os cálculos se tornarão uma verdadeira confusão. E depois há o chamado efeito Yarkovsky, outra força que atua sobre um objeto celeste em rotação no espaço. Não tem nada a ver com a gravidade, mas sim com o calor que vem do Sol. Quando um lado de um asteroide é banhado pela luz solar, esse lado aquece. Quando o asteroide gira, o seu lado aquecido se afasta do Sol, ficando exposto ao espaço frio e irradia calor. Todo esse aquecimento e esfriamento produzem um pequeno impulso no corpo espacial, fazendo-o mudar ligeiramente de direção ao longo do tempo. De acordo com os cálculos dos cientistas, esta força faz com que Bennu mude sua trajetória em cerca de 950 pés todos os anos. E foi assim que o asteroide viajou da região espacial entre Marte e Júpiter para mais perto da Terra e do Sol. Embora as probabilidades de Bennu colidir com a Terra sejam inferiores a 0,4%, a probabilidade é 5 vezes superior à de ser atingido por um raio. É também possível que os investigadores se enganem nos cálculos e que o asteroide acabe atingindo o nosso planeta. Se Bennu acabasse por chocar com o planeta, deixaria uma cratera de quase 7 quilômetros de largura, demolindo todas as cidades localizadas nas proximidades. Mas esperemos que os astrônomos saibam o que estão fazendo. Enquanto isso, a missão OSIRIS-APEX, anteriormente conhecida como OSIRIS-REx, está longe de ter acabado. A sonda dirige-se atualmente para um objeto próximo da Terra, o asteroide Apophis, com 365 metros de largura. Apophis vai passar muito perto do nosso planeta num futuro próximo, quão perto a Lua. No seu mais próximo da Terra, está a cerca de 355 mil quilômetros de distância de nós. A população se aproximará a um décimo dessa distância, apenas 35.500 quilômetros em 2029. E depois, em 2068, há uma pequena chance de colidir com o nosso planeta. O objetivo da missão OSIRIS-APEX é alcançar o Apophis vários meses após a sua aproximação, entrar na órbita do asteroide, examinar a sua composição e avaliar suas dimensões e forma. Asteroides deste tamanho só se aproximam da Terra uma vez a cada 7.500 anos, mas os meteoritos não são assim tão raros. Mas há um que deixou os cientistas perplexos. Esta pedra de 450 gramas encontrada no deserto do Saara há vários anos pode ser o primeiro meteorito terrestre da história. Os testes iniciais revelaram que é feita do mesmo material que a rocha vulcânica encontrada no nosso planeta. Mas isso não é tudo. Também contém isótopos indicando que foi exposta a raios cósmicos e com uma crosta de fusão. Isso acontece quando uma rocha atravessa a nossa atmosfera antes de impactar no terreno. Basicamente, os cientistas pensam que esta pedra foi jogada para o espaço há cerca de 10.000 anos, quando um asteroide atingiu a Terra. Depois passou milhares de anos vagueando pela nossa vizinhança cósmica até ser finalmente arrastada de volta para a Terra pela gravidade. Se a hipótese for verdade, essa seria a primeira rocha a sair da Terra e voltar. Em 2020, um achado astronômico fascinante intrigou a comunidade científica. O meteorito conhecido como El-Ali, cujo peso impressionante atinge aproximadamente 16 toneladas e meia. No entanto, o verdadeiro enigma por trás desse colossal objeto cósmico não reside apenas em sua imponência, mas sim nos segredos escondidos em seu interior. Durante as análises meticulosas do meteorito, os cientistas depararam-se com uma descoberta extraordinária: a presença de dois minerais até então completamente desconhecidos pela ciência,
batizados como Elite e Elkinsight. Essa revelação acrescenta uma camada de mistério à compreensão dos componentes que compõem objetos extraterrestres, desafiando as expectativas convencionais sobre a composição mineral dos corpos celestes. Embora, até o momento, apenas um pequeno fragmento do meteorito Elalih tenha sido minuciosamente examinado, as análises iniciais já indicam a possível existência de um terceiro mineral inexplorado. A perspectiva de desvendar um novo elemento mineral na vastidão do cosmos suscita questionamentos sobre a diversidade mineralógica existente além de nossa atmosfera. Os minerais Elite e Elkinsight, cristalizados durante o processo de solidificação do metal derretido proveniente do meteorito, oferecem uma janela única para compreender os eventos extremos que moldam essas rochas espaciais. As condições extremas, como colisões cósmicas e velocidades superiores a 3.000 km por hora, desempenham um papel crucial na formação desses minerais raros, destacando a complexidade dos processos geológicos extraterrestres. O atual desafio para a comunidade científica consiste em explorar aplicações práticas para esses minerais recém-descobertos. A singularidade de Elite e Elkinsight, aliada à possível presença de um terceiro mineral, abre oportunidades para pesquisas interdisciplinares e potenciais avanços tecnológicos. À medida que os cientistas desvendam os segredos desses minerais cósmicos, a busca por aplicações terrestres e o entendimento aprofundado de sua origem prometem expandir nossos horizontes científicos e tecnológicos. Em nosso vasto sistema solar, um fenômeno intrigante ocorre em uma região específica, o cinturão de asteroides situado entre as órbitas de Marte e Júpiter. Este cenário cósmico sugere a presença de uma diversidade de minerais extraterrestres ainda desconhecidos, aguardando ansiosamente para serem revelados pelas mãos curiosas dos cientistas. O potencial para descobertas surpreendentes se estende além do que já foi identificado, e o cinturão de asteroides permanece como um catálogo celestial a ser explorado. Os meteoritos, objetos que viajam pelo espaço e ocasionalmente caem na Terra, são verdadeiras cápsulas do tempo cósmicas. Sua composição peculiar não é apenas limitada à presença de minerais desconhecidos, mas também se estende a uma miríade de formas e estruturas atômicas peculiares. Por muito tempo, acreditou-se que os cristais obedeciam a regras rígidas e simétricas, como os encontrados em diamantes ou flocos de neve. Contudo, a revolução na compreensão dos cristais aconteceu com a introdução da ideia teórica dos quase-cristais. Ao contrário dos cristais regulares, como os mencionados diamantes, os quase-cristais desafiam as estruturas convencionais. Eles exibem uma disposição ordenada, mas seus padrões não seguem uma repetição regular. Essa descoberta surpreendente desafia conceitos anteriormente aceitos e revela uma complexidade inesperada na natureza dos cristais. A criatividade humana, sempre impulsionada pela curiosidade, levou à criação de quase-cristais em laboratório, contudo, a incerteza persistia sobre sua ocorrência natural. A pergunta intrigante que se colocava era se tais cristais, com suas propriedades únicas e complexas, poderiam emergir organicamente na natureza. Explorar esses fenômenos celestiais e terrestres abre as portas para um entendimento mais profundo da riqueza mineralógica do universo. A natureza, por meio de seus meteoritos e cristais peculiares, continua a desafiar nossas previsões e inspirar novas questões, impulsionando assim a exploração científica para além dos limites do conhecido, em busca de respostas que expandam os horizontes da compreensão humana. Posteriormente, Luca Bing e sua equipe realizaram uma descoberta notável ao encontrar um pequeno pedaço de quase-cristal no meteorito que atingiu o extremo oriente russo. Surpreendentemente, a análise revelou não apenas um, mas 3 diferentes tipos de quase-cristais presentes no mesmo meteorito. Essa revelação incluiu um tipo com uma composição química totalmente inédita, acrescentando uma camada adicional de complexidade e mistério a esses fenômenos cósmicos.
A variedade de quase-cristais encontrados nesse meteorito específico destaca a diversidade mineralógica existente no universo e questiona ainda mais as premissas tradicionais sobre a formação de cristais. Essa descoberta não apenas abre novos caminhos na compreensão dos processos geológicos extraterrestres, mas também levanta questões fascinantes sobre a origem e a evolução dos materiais no espaço. Para contextualizar a singularidade dos quase-cristais, podemos imaginar a tarefa desafiadora de ladrilhar o chão de uma casa usando ladrilhos pentagonais em vez dos tradicionais quadrados ou triângulos. Os quase-cristais, de certa forma, são como esses azulejos pentagonais, apresentando uma disposição atômica que não se encaixa perfeitamente, mas, ao mesmo tempo, outras formas atômicas preenchem os espaços vazios de maneira única e intrigante. A complexidade desses padrões atômicos, fora do convencional, desafia as noções estabelecidas sobre a ordem e a simetria na natureza dos cristais. A descoberta desses quase-cristais em meteoritos não apenas amplia nosso entendimento sobre a diversidade mineralógica em escala cósmica, mas também inspira pesquisadores a explorar aplicações práticas desses materiais únicos, podendo influenciar avanços em diversas áreas, desde a ciência dos materiais até a tecnologia de ponta. À medida que exploramos as origens da vida em nosso planeta, a hipótese fascinante de asteroides sendo portadores da vida ganha destaque. A ideia de que esses corpos celestes podem ter atuado como semeadores de vida na Terra é intrigante, levando-nos a considerar se esse fenômeno também ocorreu em outros planetas. A possibilidade de asteroides espalharem sementes de vida pelo cosmos sugere que os elementos fundamentais para a existência da vida podem ser mais disseminados do que imaginávamos. Imaginemos então que os asteroides desempenhem um papel semelhante em outros planetas, carregando consigo os ingredientes essenciais para a vida e plantando as sementes da existência em diferentes pontos do universo. Essa perspectiva nos conduz a especular sobre as estranhas composições químicas que poderiam reger esses mundos distantes. Cada planeta, com suas características únicas e condições ambientais específicas, poderia dar origem a formas de vida singulares e exóticas adaptadas às suas peculiaridades. As composições químicas desses planetas podem variar consideravelmente, influenciadas por fatores como a abundância de elementos na região interestelar de origem do asteroide e as condições atmosféricas e geológicas do planeta receptor. Elementos inusitados e estruturas moleculares complexas podem dar origem a formas de vida que desafiam nossa compreensão atual, ampliando os horizontes da biologia e astrobiologia. Convido todos vocês a compartilharem suas ideias e teorias nos comentários. A exploração do desconhecido é uma jornada coletiva e a troca de pensamentos enriquece nossa compreensão do universo. Se você se interessou por esse tema, não se esqueça de apoiar o canal dando um like e se inscrevendo para acompanhar mais descobertas incríveis e novas perspectivas sobre o nosso vasto universo. Obrigado por assistir e fazer parte dessa jornada de descoberta.